recording is on. Ixi, Maria. Boa tarde, pessoal. Disciplina de redes de computadores, 1º de fevereiro de 2022. Estamos retornando às nossas atividades, por enquanto ainda online. Dentro em breve, no próximo semestre, retornaremos às nossas aulas presenciais, se Deus quiser, com muita segurança. Na aula passada, nós trabalhamos um assunto bem denso, né? Exatamente foi o que a gente chama de milestone. Nós tivemos exatamente a mudança de paradigma das redes de computadores, onde nós estávamos trabalhando principalmente com os recursos relacionados ao hardware de redes de computadores, tal como, por exemplo, a gente pode citar a comutação, tal como podemos citar a multiplexação, também mostrar como funciona exatamente as formas de utilização do meio físico, as topologias de redes, os meios de transmissão, as principais fontes de distorção no meio físico, enfim, as redes de computadores relacionadas à parte de hardware, de transmissão da informação. Então, na aula passada, nós trabalhamos exatamente com um modelo chamado de RMOS, Reference Model Open System Interconnection, que foi, na verdade, ele surgiu até num período errado, né? Após a criação e, consequentemente, já a implementação e também a prática, o uso do TCP/IP, foi que a ISO, a Organização Internacional de Padronização, tentou criar um modelo de referência. Exatamente porque na década de 70 do século passado houve a popularização da mão de obra computacional nas universidades americanas, houve também a popularização dos computadores, chegando não só nas universidades, mas também na casa dos respectivos alunos desses cursos. E, consequentemente, desde o projeto Multics, lá da universidade chamada do MIT, vocês observaram, por exemplo, que a gente vem falando sobre a tentativa de venda de energia computacional, só que não teve sucesso exatamente essa tentativa de venda de energia computacional devido a, principalmente, não ter a quem vender esses recursos computacionais. Iria só ser limitado a poucas empresas, poucas universidades que tinham alguns computadores em seus parques tecnológicos, né, na sua empresa. E aí, consequentemente, a gente vai vender esse produto para quem? Além do que, em relação à tecnologia em si, poder de processamento era muito limitado, aliado ao fato que as tecnologias de transmissão da informação ainda eram tanto quanto lentas para a gente entregar essa energia computacional que seria vendida por demanda, tal como, por exemplo, a gente observa hoje no paradigma de prestação de serviço chamado de computação em nuvem, que a gente vai adentrar isso subsequentemente na nossa disciplina. Então, o modelo de referência RMOS veio exatamente para tentar acabar com essa bagunça, né? Já que o sistema operacional Unix se popularizou nas universidades americanas, e aí muitas empresas foram surgindo dessa formação de mão de obra especializada, e cada uma dessas empresas desenvolvia a sua versão própria do Unix, conseguia também desenvolver a sua própria arquitetura de protocolos de redes. É como se uma determinada empresa criasse um protocolo que falasse uma língua X e a outra empresa desenvolvesse uma pilha de protocolos, uma arquitetura de protocolos que falasse uma língua Y, e assim, consequentemente, é como se a gente estivesse trazendo uma analogia, uma pessoa falando português e outra pessoa falando em chinês, não haveria o processo de comunicação diretamente. Era necessário a tradução para que, por exemplo, essas redes pudessem se comunicar entre si. Então, era necessário exatamente um conjunto de protocolos, uma arquitetura de protocolos que fosse interoperável, que funcionasse em qualquer tipo de arquitetura, seja de hardware, seja de software. E daí surgiu, por exemplo, a necessidade de se criar um modelo RMOS. Esse modelo RMOS que é baseado em camadas. Cada uma dessas camadas vai oferecer serviços. Vocês observaram, na verdade, um serviço. Vocês observaram que a gente tem praticamente dois tipos principais de serviço e um tipo especial de serviço, denominado de serviço iniciado pelo fornecedor. A gente tem o serviço chamado de confirmado, nós temos também um serviço denominado de não confirmado, onde esse serviço confirmado são trocadas 4 primitivas: request, indication, response e confirmation.
onde, por exemplo, o serviço não confirmado só troca duas dessas primitivas, request e indication. Isso significa dizer que, por exemplo, o serviço confirmado, ele garante a entrega da mensagem da origem para o destino final. Isso é muito importante quando nós estamos trabalhando, por exemplo, numa rede geograficamente dispersa, por exemplo, como a World Wide Web, que é a internet que nós trabalhamos atualmente, que vai perdurar pela eternidade. Então, pessoal, o RMOS é baseado exatamente na premissa desses serviços. Cada camada fornece o seu serviço, a camada ora imediatamente inferior, ora imediatamente superior, dependendo do fluxo da informação. A gente sabe que, por exemplo, a camada que nós, usuários, nos comunicamos com a rede é denominada de camada de aplicação. Eu não estou compartilhando o slide ainda, estou só falando o breve resumo da aula passada. Então, a camada de aplicação é essa camada que nós estamos utilizando nesse momento. Se nós estamos utilizando esse browser, se nós estamos utilizando esse aplicativo denominado Digits, esse aplicativo funciona na camada de aplicação. Então, essa camada de aplicação, ela serve exatamente para que nós, usuários, nos comuniquemos com a rede. Nós podemos usufruir dos recursos dessa rede. E como as redes de computadores, elas preconizam a multiplexação, eu posso ter várias abas simultâneas, eu posso estar trabalhando com vários protocolos diferentes, mesmo assim estou prestando serviço quando tiver recursos computacionais para serem prestados para o meu computador ou ao computador de vocês também. Então, a camada de aplicação, ela só serve praticamente para isso. Fazer a ponte, fazer a comunicação entre os usuários da rede e os serviços que são oferecidos pela rede. Então, a camada mais superior é denominada de camada de aplicação. Em seguida, nós temos uma camada que vai fazer a parte de configuração, de formatação das informações. A formatação, a preparação para que as informações sejam inteligíveis, sejam visualizadas numa língua seja comum para os usuários, além da formatação das páginas, a formatação do que será apresentado para a gente. A camada de apresentação, ela serve também para realizar o processo de criptografia e decriptografia, certo? Então, a parte de segurança relacionada à criptografia, seja essa criptografia simétrica, seja essa criptografia assimétrica com os certificados digitais, também chamada de criptografia de chave pública, ela é implementada nessa camada de apresentação. Outra função da camada de apresentação é a compactação dos dados, ou a descompactação dos dados. O que é que significa dizer? Que eu poderia, em vez de estar enviando 100 informações simultaneamente, eu vou enviar essas 100 informações simultaneamente, só que em um pacote menor de dados. Isso é o que a gente chama de compactação. Quando chegar lá no destino final, quando chegar novamente na camada de apresentação, esses dados serão descompactados. Então, a camada de sessão é a próxima camada, ela vai estabelecer uma sessão de comunicação entre usuários, tanto em computadores remotos, como no mesmo computador. Como nós estamos bem utilizando esse aplicativo de reuniões online, nós estamos estabelecendo uma sessão de comunicação remotamente. Mas vocês vão ver futuramente, daqui a 2 aulas, que nós vamos estabelecer essa sessão de comunicação mesmo dentro do nosso próprio computador. E isso ocorre sempre quando você está utilizando a internet. A gente vai utilizar tanto remotamente como protocolos que funcionam dentro da sua própria máquina. Então, vai ser estabelecida uma sessão de comunicação, onde vai existir uma temporarização ou um relógio para sincronizar esses serviços que são oferecidos aos clientes, entre clientes e servidores, além de que a camada de sessão vai estabelecer um conceito denominado de atividade. Esse conceito denominado de atividade, ele serve exatamente para que a gente possa marcar os downloads, para que, como a gente está trabalhando numa rede remotamente distribuída, a gente não perder todo o conteúdo que nós temos baixado até aquele determinado instante que a rede deixou de funcionar. Então, se você, por exemplo, estava baixando um arquivo de 1 GB e parar, por exemplo, nos 300 MB, e a rede caiu, eu posso retomar dos 300 MB em diante até 1 GB. Esse conceito é denominado de atividade e é estabelecido e implementado na camada de sessão. Já a camada de transporte, a gente fornece um serviço fim a fim confiável. Ou seja, eu vou fazer com que a informação saia de um computador na origem e chegue corretamente no destino final com uma confirmação. Ele vai oferecer um serviço
confirmado. Além disso, a camada de transporte, ela vai pegar os dados provenientes da camada de seção, não só da camada de seção, mas as 3 camadas mais superiores, são mais relativamente relacionadas ao software, onde a unidade de dados dessas 3 camadas, a aplicação, apresentação e seção, são denominados de mensagens. Se vocês se lembram lá da comutação de mensagens, e a diferença da comutação de mensagens para a comutação de pacotes é que a mensagem tem tamanho ilimitado e a comutação de pacotes entra exatamente na camada de transporte, onde a gente vai quebrar essa unidade de dados, até uma unidade de dados que seja de tamanho limitado. Então, se vocês, por exemplo, observarem aqui, digitarem ifconfig no Linux, por exemplo, vocês vão ver que existe uma unidade máxima de transferência chamada de MTU. Isso é o tamanho do pacote, certo? Esse é o tamanho da unidade de dados limitado dentro do nosso computador, tanto para entrar como para sair dos nossos computadores ou que vão atravessar as nossas redes. Esse parâmetro ele pode ser minimizado ou maximizado, ou seja, nós podemos customizar esses valores. Então, a camada de transporte vai oferecer um serviço fim a fim confiável. Além disso, ele vai exatamente quebrar as mensagens em unidades menores, denominadas de pacotes. Além disso, vai ocorrer um processo, né, quando a gente faz essa quebra de uma unidade maior para uma unidade menor, a gente vai quebrar esse processo denominado de fragmentação. Então, como também dentro da camada de transporte existe um chamado de controle de fluxo. Esse controle de fluxo vai fazer com que, por exemplo, a gente consiga fazer uma remontagem desses pacotes que foram quebrados. Para que, por exemplo, se um determinado... Se eu enviei um dado, digamos, 100 mega, certo? De 100 mega eu vou quebrar cada pacote em 1 mega, digamos, certo? E o pacote 33 e o 35 faltaram. Então, ele pede para reenviar o pacote 33 e o pacote 35 para fazer o processo de remontagem. Além disso, ele vai fazendo o sequenciamento, 1, 2, 3, até o 100, para que a gente possa remontar de forma correta na camada de transporte. Isso é o que a gente chama de controle de fluxo da camada de transporte. Além do mais, a gente tem a camada de número 3, que é chamada de camada de rede. Essa camada tem a função de endereçamento e roteamento. O recurso mínimo necessário para que a gente possa enviar e receber uma informação através da nossa rede de computadores é o endereço. O endereço lógico. Vocês vão ver futuramente, na aula que vem, a gente trabalhar exatamente com um endereço chamado de endereço IP, que é o requisito mínimo necessário para que a gente possa atingir um determinado alvo na internet. Seja ele um endereço que seja válido para a internet, seja ele um endereço chamado de endereço privado, mas que vai passar por regras oriundas dessa mesma camada de rede, através de um protocolo que a gente não tem aqui no RMOS. O RMOS a gente está falando só de camadas, nós não estamos falando ainda em protocolos, porque o RMOS, uma das suas falhas é porque ele não foi implementado, certo? Então, o endereçamento faz com que a gente possa atingir um determinado local através de uma rota, ou várias rotas. Então, o roteamento é a busca do caminho mais interessante para que a gente possa enviar uma informação da origem para o destino, ou o caminho mais rápido, ou o caminho mais viável, ou seja, fazer com que a informação chegue ou atinja o destino final, não tendo a ideia física somente de um caminho, mas a ideia de caminhos alternativos, certo? Além disso, a camada de rede vai pegar a unidade de dados da camada de transporte, denominada de pacote, e vai quebrar essa unidade de dados numa unidade de dados chamada de datagrama, uma analogia exatamente com os telegramas, onde tem o remetente e o destinatário. Já no datagrama, a gente tem o endereço de origem e o endereço de destino. Por isso que essa unidade de dados é denominada de datagrama. Lembrando que a camada de rede fornece um serviço não orientado à conexão, que também é chamado de não confirmado, certo? Já a camada de enlace é a camada número 2. Essa camada, por sua vez, ela serve exatamente para detectar e possivelmente corrigir os erros provenientes da camada física, porque a camada de enlace vai fornecer um serviço confirmado, certo? Ela vai garantir a entrega da informação no destino final. Na verdade, ela não vai nem corrigir, ela vai pedir para reenviar.
essa forma de reenvio de um determinado quadro, que é a unidade de dados da camada de enlace, que eles chamam de correção dos dados, mas na verdade vai existir um cálculo cíclico de redundância cíclica, denominado de CRC, que vai no final do quadro, onde tanto na origem quanto no destino esses dados são calculados e são comparados. Se esses valores forem idênticos, então o quadro está correto. Se esses valores estiverem incorretos, o quadro vai ter que ser retransmitido. Outra função da camada de enlace é o controle de fluxo. Diferentemente da camada de transporte, esse controle de fluxo ele serve exatamente para fazer um balanceamento de serviços entre origem e destino, para saber se, por exemplo, o destino final vai poder receber mais requisições, vai poder prover mais serviços. É como se fosse uma sincronização de velocidade de prestação de serviço entre cliente e servidor. A outra função da camada de enlace é estabelecer a ligação ou enlace de dados, consequentemente vai fazer o gerenciamento do enlace. Existem várias técnicas de gerenciamento de enlace, como a gente observou, por exemplo, no padrão I3E 802. Já a camada física como o próprio nome já nos remete, é exatamente aquela camada onde nós vamos transmitir os dados de forma física, de forma bruta, na sua forma praticamente original, onde vai ocorrer, por exemplo, o processo de multiplexação, onde vai ocorrer, por exemplo, o processo de modulação, que é exatamente a adequação da onda eletromagnética para ela ser enviada e recebida num determinado meio de transmissão. Aí, na camada física, a gente vai ter os cabos de rede, a gente vai ter as antenas de transmissão, a gente vai ter os cabos de fibra óptica, a gente vai definir qual o intervalo de sinalização, quantos bits serão transmitidos num determinado período de tempo, se a gente vai transmitir as informações, qual vai ser, por exemplo, a topologia de rede utilizada, então todas essas informações a nível físico, de placa, qual é a placa de rede, qual é a tecnologia do meio de transmissão, tudo isso vai ser definido exatamente na camada física. Da mesma forma que nós estamos falando sobre cada uma dessas 7 camadas, aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física, cada uma dessas camadas passa por um processo de encapsulamento. As informações, elas partem de uma determinada camada, por exemplo, da camada de mais nível superior, que é a camada de aplicação, e lá nessa camada de aplicação vai sendo inserido os seus respectivos cabeçalhos, ou o cabeçalho daquela camada. Como nós não estamos falando ainda de protocolos, estamos falando, por exemplo, somente de camada. Então, a camada de aplicação vai inserir o seu respectivo cabeçalho. Chegou a informação na camada de apresentação, a camada de apresentação também vai adicionar o seu cabeçalho. E assim a gente vai ter o cabeçalho da camada de aplicação e de apresentação. Chegando na camada de seção, a camada de seção também vai inserir o seu cabeçalho. E aí nós vamos ter um cabeçalho da camada de seção, outro da camada de apresentação e outro da camada de aplicação, até chegarmos finalmente na camada física. E aí a gente vai ter os 7 cabeçalhos das 7 camadas do modelo RMOS. Ou seja, no processo reverso, quando a informação chegar do cliente para o servidor, em cada camada que a informação for passando, ela vai retirando aquele cabeçalho que foi enviado pelo cliente para ser devidamente processado pela camada correta. Ok? Então, é assim que funciona o modelo RMOS. Foi exatamente um pequeno e breve, né, resumo da aula passada sobre o RMOS. E a gente precisa desse resumo para que a gente possa continuar exatamente no TCP/IP. Lembrando que o RMOS chegou em época errada, porque o TCP/IP já havia sido implementado e já estava em prática. Ele entrou verdadeiramente em vigência em 1º de janeiro de 1983. No final do ano, né, na virada do ano, ele vai completar exatamente 40 anos de idade funcionando sem parar, certo? E vai continuar por muito tempo, até porque se vocês tiverem a curiosidade de pesquisarem aí na internet acerca, por exemplo, de outras arquiteturas que tentaram tomar o lugar do TCP/IP, mas não conseguiram, porque o TCP ele é interoperável. O TCP/IP ele foi desenvolvido para funcionar em qualquer arquitetura de computador, seja ele de software, seja ele de hardware, em qualquer tipo de dispositivo de rede, ou seja, ele é o caso de sucesso que temos até hoje em dia, até porque ele é um software livre. Todos os fabricantes
sejam eles públicos ou privados, eles conseguem exatamente dar uma utilizada no mesmo código-fonte ou uma aprimorada no código-fonte que foi utilizado desde 1º de janeiro de 1983. Só para a gente complementar, o RMOS também não foi implementado, né? Além disso, ele foi só uma tentativa, não foi implementado. Não temos a ideia de protocolos, certo? Então, ele foi uma tentativa de padrão de direito. Foi tentativa de a gente fazer com que a gente engolisse um padrão da Organização Internacional de Padronização. E aí, consequentemente, como não foi implementado, ele é hoje em dia só utilizado a fins didáticos, a fins contextuais, para que a gente possa facilitar o entendimento do protocolo, ou da arquitetura de protocolos TCP/IP. Outro sim, a gente observou também na aula passada o I3E802. O I3E802, que era uma tentativa de padronização dos dispositivos de redes locais e metropolitanas. Nós sabemos que ao juntarmos redes locais com redes, aumentando o escopo dessa rede para transformar essa rede em uma rede metropolitana e fazendo com que essas redes metropolitanas elas possam se comunicar também, nós vamos também estar criando redes de longo alcance. Por isso o I3E802 não é a tentativa. Ele pôs em prática, existe uma padronização mundial que obedece o padrão I3E802. Então, vocês observaram, por exemplo, na aula passada também, que o I3E802 ele cobre exatamente as duas primeiras camadas do modelo RMOS, que são aquelas camadas mais a nível de hardware, quais sejam, por exemplo, a camada física, que é imutável, a mesma camada física que nós temos no RMOS é a mesma camada física que nós temos no modelo I3E802. E, consequentemente, a camada de enlace ela é subdividida em duas camadas. Uma camada denominada de LLC, de Logical Link Control, e outra camada denominada de Medium Access Control. A camada LLC ela vai representar e vai realizar verdadeiramente a multiplexação, ou seja, fazer aquela comunicação entre um ou mais SAPs com as camadas superiores. Lembrando que um SAP é um ponto de acesso ao serviço. Então, a gente observou no início desse resumo que a gente está apresentando para vocês, que cada camada fornece um serviço às suas camadas, ora imediatamente superior, ora imediatamente inferior, através de um ponto de acesso ao serviço denominado de SAP. É como se fosse, por exemplo, um interruptor. É como se fosse um caninho que levasse as informações, como se fosse a gente estivesse levando água, por exemplo, para a sua torneira. É como se estivesse levando informação entre uma camada e outra. Então, a camada denominada de LLC, a subcamada denominada de LLC vai realizar exatamente a comunicação do serviço oferecido pela camada LLC para as camadas superiores, no caso, a camada de rede. Outra função da camada LLC é exatamente quebrar as informações oriundas da camada de rede, que são chamadas datagramas, em quadros e, consequentemente, realizar o processo de remontagem, certo? Além disso, a camada chamada de Medium Access Control vai realizar exatamente o gerenciamento do enlace, além de gerenciar o enlace, ele vai fazer verdadeiramente o controle de fluxo, aquela exatamente sincronização de velocidade de transmissão ou de velocidade de prestação de serviço entre cliente e servidor. E aí a gente finalizou semana na aula passada, falando, por exemplo, os padrões do I3E802, por exemplo, o 802.3, que é o padrão Ethernet, o 802.11, que é o padrão Wi-Fi, o 802.16, que é, por exemplo, o Bluetooth, e assim sucessivamente. E cada um desses padrões eles vão evoluindo ao longo do tempo. Vocês observaram que cada um desses padrões eles têm um protocolo de acesso ao meio que vai diferenciar um ou outro. O 802.3, que é o Ethernet, vai ter o CSMA-CD, que vai detectar a colisão entre os pacotes para tentar enviar os dados dentro da rede, para fazer com que, por exemplo, um computador ou vários computadores tenham acesso a um enlace físico. Você se lembra, por exemplo, que a gente falou sobre retardo de transferência, retardo de transmissão e retardo de acesso. O retardo de acesso é exatamente isso. O computador vai demorar um determinado período de tempo para acessar o meio de transmissão. Caso o meio de transmissão esteja completamente congestionado, ele vai dobrando esse tempo e vai elevando esse tempo em tempo
digamos, exponencial, certo? E aí até um determinado computador ou os computadores conseguirem acessarem um meio de transmissão. Isso é que faz o protocolo denominado de CSMA-CD, que é exatamente as redes cabeadas que nós estamos mais acostumados a observar dentro dos nossos laboratórios, até dentro das nossas casas, porque é de fácil acesso e um meio de transmissão bastante barato, e, consequentemente, os hardwares oriundos utilizando desse meio de transmissão também são bastante baratos. Outro sim, a gente tem o 802.11, que tem, por exemplo, o Wi-Fi, mais conhecido como Wireless Fidelity, né, que tem um protocolo de acesso ao meio denominado de CSMA-CA, onde esse CA significa evitar a colisão. Não dá, por exemplo, a gente ficar tentando observar as colisões no meio de transmissão sem fio, porque simplesmente a rede deixaria de funcionar. Porque o meio sem fio é um meio altamente ruidoso, é um meio altamente, digamos assim, concorrido, certo? E aí, consequentemente, como ele é concorrido, ele deixa essa questão para o próprio protocolo resolver essas incongruências. E aí, cada um desses outros padrões ou subpadrões do I3E 802 vai ter o seu respectivo algoritmo de controle de congestionamento, de gerenciamento, congestionamento não, de gerenciamento do enlace. Pronto, agora já estamos aptos, depois de praticamente meia hora de revisão, a adentrarmos o TCP/IP. Era importante que a gente chegasse aqui, a rememorasse, até porque nós viemos, né, de um período de pausa na nossa disciplina. Era importante que a gente rememorasse todos os conceitos anteriores da disciplina para que a gente chegasse nesse ponto aqui. Então, nós vamos falar exatamente na arquitetura de protocolos da internet. A disciplina de redes é dividida em duas partes. Antes do TCP/IP e após o TCP/IP. Aqui reside a parte mais importante da nossa disciplina. Então, o desenvolvimento dessa arquitetura foi patrocinado pela Agência de Projetos de Defesa, da Secretaria de Defesa do governo americano, ou seja, o exército americano, na época do auge da Guerra Fria, encomendou uma arquitetura de redes de computadores capaz de que, se uma determinada base fosse destruída, existissem caminhos alternativos, rotas alternativas para levar essa informação a outras bases, dizendo que, por exemplo, aquela base foi destruída e, assim, consequentemente, coordenar um ataque, por exemplo, nessa base que foi atingida para pegar o inimigo, por exemplo, de forma desprevenida. Então, vocês observaram, por exemplo, logo no início da nossa disciplina, quando nós falamos sobre o histórico das redes de computadores, que, quanto a Rússia ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desenvolvia, por exemplo, o seu satélite Sputnik, o contra-ataque dos Estados Unidos foi exatamente criar a internet. Então, essa arquitetura, chamada inicialmente de DARPANET, né? Exatamente, a NET vem de rede, DARPA vem dessa Agência de Projetos Avançados de Defesa americana. Então, essa arquitetura baseia-se ainda em um serviço de transporte orientado à conexão, ou seja, num protocolo de redes que garante a entrega da informação entre origem e destino, quer seja em qualquer lugar, certo? Se tiver recursos de rede suficiente, e outro serviço não orientado à conexão, mas que é importantíssimo, serviço de endereçamento lógico, que vai fazer com que a informação saia de uma determinada origem e atinja o destino correto através de um serviço de endereçamento lógico da internet, denominado de Internet Protocol, ou mais conhecido por a gente como IP. Então, o protocolo de transporte é o TCP, e o IP é o protocolo de endereçamento, que vai também auxiliar a parte de, não só do endereçamento, mas o roteamento, mas, enfim, vai auxiliar na prestação de serviços de redes de computadores. Então, os padrões da arquitetura internet não são elaborados por organizações internacionais como a ISO, como a I3E. Ela consiste em corpos técnicos coordenados para o desenvolvimento de protocolos que vão funcionar nessa arquitetura. Um desses comitês é denominado de IAB, ou Internet Activity Board. O IAB, por sua vez, é formado por pesquisadores sêniores, tendo a maioria deles projetado e implementado os protocolos da arquitetura da internet,
A IAB produz pouquíssimos documentos, onde qualquer um de nós pode projetar, documentar, implementar e testar um protocolo para ser utilizado na internet. Hoje em dia, praticamente, nós temos um padrão de prestação de serviços. Hoje os protocolos estão sendo traduzidos agora em forma de serviço. E uma forma dessa tradução em que tudo é um serviço na computação em nuvem é denominada de XAF. Esse X vem de Everything as a Service. Tudo é um serviço. Então, em vez de as pessoas ou as empresas estarem desenvolvendo protocolos, elas estão desenvolvendo serviços hoje em dia. Para que um protocolo se torne um padrão da internet, que a gente chama de draft, a gente chama, antes de um protocolo se transformar em um protocolo da internet, a gente precisa que ele se transforme em um draft. Certo? Para isso, ele vai passar por diversos caminhos ou diversas fases até se transformar em um draft. Por quê? Porque ele vai passar por diversas sugestões para ele sendo corrigido com novas versões que vão sendo elaboradas para um dia ser um verdadeiro protocolo da internet. Quando o protocolo tornar-se estável, um dos membros da IAB propõe ao comitê que esse protocolo se torne um padrão. Quando esse protocolo, não só um protocolo, mas também uma metodologia, pode se tornar um padrão da internet. Como assim, professor? Não é só protocolos que a IAB observa, não. A IAB também observa como, por exemplo, a gente poderia avaliar os dispositivos de rede. Metodologias de avaliação de dispositivo de rede. Então, para isso, quando um protocolo ou uma metodologia torna-se padrão da internet, ela vai receber um número de RFC, ou de Request for Comments. Essa Request for Comments quer dizer que esse documento, ou esse protocolo, ele vai passar sempre por refinamentos sucessivos pelo resto da eternidade. Um protocolo, ele nunca vai parar de ser desenvolvido. Ele nunca vai parar de ser atualizado. Então, por isso, nós, se quisermos estudarmos apropriadamente um determinado protocolo, uma metodologia que se torne padrão da internet, é importante que a gente observe uma RFC. Só para a questão de curiosidade para vocês, eu vou abrir aqui a página da IETF, que é a Força Tarefa dos Engenheiros da Internet, certo? IETF, RFC, que são padrões da internet. Então, se vocês quiserem observar como é que funciona um determinado protocolo de forma aprofundada, vocês vão observar exatamente esses documentos denominados de RFCs, certo? Vocês vão observar esses padrões da internet. Então, vocês vão procurar por esses RFCs. Eu quero aprender sobre um determinado protocolo. Então, vocês vão digitar um determinado número, digitar o número do protocolo, e aí vocês vão simplesmente observar quais são esses documentos, certo? E RFC editou o website, e aí vocês vão procurar um determinado protocolo. Eu quero procurar sobre o protocolo HTTPS. Eu clico aqui em HTTPS e ele vai mostrar as RFCs referentes ao HTTPS, certo? E aí vocês vão observar, por exemplo, esses documentos em forma de documento texto ou de PDFs ou HTML. E eu vou colocar em HTML mesmo, mas todos esses documentos como RFCs, eles funcionam em forma de texto plano. Não tem figura, tudo é em forma de texto plano. Então, se vocês quiserem o melhor livro para entenderem como é que funciona adequadamente um determinado protocolo, é ler a sua respectiva RFC. Ou você digita o nome do protocolo, ou você digita o número da RFC que você quer verdadeiramente estudar. Outra informação importante acerca... Professor, manda o link no chat, por favor. Vamos lá. Chat. Clicando aqui no chat. Não, o link do site que o senhor falou da conceito das RFC. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Search Detail. É só até aqui. Pronto. Obrigado, viu? Valeu, estamos às ordens. É uma documentação de protocolo. Se vocês quiserem estudar como é que funciona o protocolo, se vocês quiserem todo protocolo, agora sim, a gente pode falar que um protocolo possui um cabeçalho. Lá
No RMOS, a gente tem um cabeçalho por camada. Aqui no TCP/IP, nós temos um cabeçalho por protocolo, que vai tornar esse processo de comunicação mais complexo. Fala aí, Ives. Foi sem querer, apertei N. Aí levantou a mão. Sabia que era o N, não. Ah, desculpa. Sem problema. Então, o FC é um tipo de issue do GitHub. O que é um issue do GitHub? Como eu não sou muito da área de desenvolvimento, aí eu respondo a você o que é isso. O issue provavelmente deve ser você dar um pitaco em né? A issue, professor, é quando você descobre algum bug no sistema e você abre uma issue. Tipo assim, você abre um pedido de correção. Aí o cara vai lá, cria uma branch com o mesmo ID daquela issue e corrige. Pronto, mesma coisa. Mesma coisa. Então, o GitHub iniciou exatamente na RFC, né? A RFC, o nome dela é exatamente isso, Request for Comments. Ela precisa de comentários para que o protocolo ele possa evoluir, para que ele possa corrigir uma issue de segurança, por exemplo. Por isso que surgiu o HTTPS. Que o HTTP ele deixou de ser o protocolo importante para a transferência de arquivos hipertexto, porque ele não trabalhava de forma criptografada. Foi aí que, por exemplo, as empresas de cartões de crédito, Credit Card, Mastercard, Visa, American Express, se juntaram, criaram um grupo de trabalho, patrocinaram a criação de um protocolo chamado DSET. Esse protocolo chamado DSET foi incorporado dentro do HTTP, fazendo com que a transferência de dados entre a camada de aplicação e a camada de transporte se desse de forma segura, certo? Então, a gente já estava falando até adiantado lá na frente, mas não tem problema nenhum, a gente até volta para falar sobre isso, certo? E é assim que funciona dessa forma. Então, pessoal, ocorre exatamente essa RFC. Se vocês quiserem estudar o funcionamento de um protocolo, vocês estudam através dessa RFC, muito, muito melhor do que alguns livros, ou a grande maioria, ou quase todos os livros, sobre um determinado protocolo de rede, vocês vão observar essas informações melhor, exatamente dentro dessas RFCs. Então, a RFC é publicada indicando um status de um protocolo, se ele é um draft, se ele é um protocolo já padrão da internet, e se após decorridos 6 meses não houver nenhuma objeção, a IAB declara o protocolo como um Internet Standard, ou seja, um padrão da internet. Então, o objetivo principal da arquitetura do TCP/IP é a interligação de diversas redes diferentes. Por isso que o nome é internet, interredes, redes diferentes. A ideia básica, a premissa básica, se dá na seguinte constatação: não existe nenhuma tecnologia de rede que atenda aos anseios de toda uma comunidade de usuários. Então, na minha casa, eu posso estar utilizando uma rede cabeada. No IFPB, a gente pode estar utilizando uma rede sem fio. O seu provedor de internet trabalha de forma utilizando a fibra ótica, enfim. A gente vai utilizar várias redes diferentes, mas mesmo utilizando tecnologias diferentes, nós vamos fazer a ligação através de todas essas tecnologias de forma a interconectar todas essas tecnologias de maneira interrede. Por isso que o nome da internet é internet, porque essa ligação é entre vários tipos de redes. Então, alguns usuários precisam de uma rede de altíssima velocidade, outras redes, por exemplo, pode ser na área rural, com rede oportunista, que só precisa enviar alguns bits durante alguns períodos de tempo. Por exemplo, um carro pode criar, ou vários carros podem criar uma rede veicular. Então, cada usuário precisa de uma quantidade de dados diferente, de uma qualidade de experiência diferente na prestação de serviço para ele. Por isso que nós temos a possibilidade de ter vários tipos de redes diferentes. Então, outros se contentam com redes de baixa velocidade, equipamentos que são distantes a milhares de quilômetros. Por exemplo, eu estou lá na Amazônia, não tenho internet cabeada, mas eu tenho internet via satélite. Então, todos esses tipos de redes funcionam utilizando a mesma arquitetura de protocolos. A mesma língua entre os computadores vai ser falada. E assim, tanto eu posso ter um computador no Windows, tanto eu posso ter outro computador no Linux, como eu posso ter um celular com iOS, como outro celular com Android, que eles vão falar a mesma língua que é o TCP/IP. Então, o princípio básico da internet é que toda rede vai ter
um dispositivo capaz de fazer a conexão entre pelo menos 2 ou mais redes. Esse dispositivo que tem a capacidade de comunicar 2 ou mais redes é denominado de Internet Gateway, ou simplesmente roteador. Então, toda rede tem um roteador. Se você está se conectando na sua rede, certo? Sem fio, você tem o seu roteador, porque esse roteador vai se comunicar com a rede do seu provedor de internet. Essa rede do seu provedor de internet precisa acessar a rede mundial de computadores. Então, eu vou ter a ideia de um ou mais gateways, ou seja, esse gateway significa porta de saída da rede. É um computador que tem mais do que um endereço IP. Por quê? Porque tendo um endereço IP de uma rede e tendo um endereço IP de outra rede, ele vai fazer a comunicação entre 2 redes diferentes. E assim a gente vai poder realizar o processo de roteamento, que é exatamente a busca do caminho mais viável para que a gente possa enviar e receber as informações no período correto. Então, os usuários, eles observam essa interrede de forma única, de forma transparente. Todo mundo que não conhece a disciplina de redes pensa que é muito simples esse processo de comunicação, exatamente porque existe um processo de abstração desses recursos. Por isso que quando eu falo para vocês que muitos de vocês já até cursaram a disciplina parecida com a disciplina de redes, que é lá no técnico de informática, mas outros não cursaram. Então, mesmo assim, vocês vão ter uma visão totalmente diferente do que vocês observaram já anteriormente. Tem uma visão antes da disciplina de redes e computadores e vão ter uma visão que vai sendo moldada ou modulada à medida que vocês vão conhecendo a disciplina de redes e computadores, certo? Então, para nós que estamos utilizando a internet é muito simples, mas à medida que a partir de agora nós vamos conhecendo o TCP/IP, vocês vão observando esses recursos que são compartilhados de forma bastante abstrata, em que são escondidos dos usuários da rede. Então, uma das principais características do TCP/IP é a interoperabilidade. É a capacidade de eu enviar e receber informações, mesmo em sistemas operacionais diferentes, mesmo em arquiteturas de hardware diferentes. É o protocolo que é executado em todos os computadores que querem ter acesso à internet. Certo? Lembrando, né, que alguns concursos já caíram essa questão, qual é a diferença entre intranet e extranet. Intranet é você prestar os serviços da internet somente para dentro da sua rede local. E extranet é você fornecer os serviços para fora, ou seja, para a internet. Certo? Então, mesmo que a gente possa ter sistemas operacionais de redes que antigamente utilizavam protocolos proprietários como o Windows 2000, o Windows NT, o Windows 2003, o sistema operacional NetWare da Novell, todos esses outros protocolos, eles simplesmente caíram praticamente em desuso, porque o TCP/IP engoliu esses outros protocolos. Então, uma das grandes vantagens do TCP/IP é que ele é roteável. Através daquele endereço chamado endereço IP, que é um endereço lógico que nós vamos estudar na aula subsequente, é que a gente faz fazer com que uma informação saia de um determinado computador, saia de uma origem, saia de um cliente e atinja um ou vários servidores simultaneamente. É uma arquitetura aberta, por isso que até hoje em dia ela perdura, é um software livre, onde qualquer fabricante, seja ele privado, seja ele software livre, pode adotar sua própria versão do TCP/IP. Com isso, todos os fabricantes de sistemas operacionais acabaram adotando o TCP/IP, que fizeram com que ele se transformasse no protocolo universal, que é o chamado padrão de fato. Certo? O padrão de direito foi a tentativa do modelo RMOSE, tentativa de fazer com que a gente engolisse aquele padrão. Então, o TCP/IP é como se fosse uma constituição dos computadores. Os computadores, para trocarem dados e compartilhar recursos entre si, através de um sistema de comunicação, eles precisam obedecer a arquitetura denominada de TCP/IP. Eles precisam obedecer o regramento, o conjunto de protocolos, o conjunto de regras que estão intrínsecas dentro do TCP/IP, fazendo com que a gente possa facilmente trocar informação entre origem e destino. Então, por exemplo, aqui a gente tem um esquemazinho bem simples de como um computadorzinho na rede 1 aqui poderia fazer com que a informação chegasse aqui na rede 5.
Quando esse computador aqui, chamado de A, se quiser se comunicar com esse computador aqui embaixo, chamado de B, ele vai observar, opa, eu quero me comunicar com B, eu posso, B faz parte da minha rede? Não, B faz parte da rede 5. Por que ele sabe que ele faz parte da rede 5? Através do endereço IP. Esse endereço IP do B, ele é diferente do esquema de endereçamento da rede A. Rede A, rede 1 e rede 5. Então, o que ele vai fazer? Quem é o computador que vai poder saber onde eu vou encontrar o endereço desse computador B que faz parte da rede 5? Através desses roteadores, tanto o que vai se comunicar da rede 1 com a rede 3, como o que vai fazer a comunicação da rede 3 com a rede 5. Então, esse computador aqui, chamado de gateway, ou roteador, ele vai ter um endereço IP tanto da rede 1 como da rede 3, e esse computador aqui, chamado de gateway, entre a rede 3 e a rede 5, também vai ter um endereço IP que faz parte da rede 3, e vai ter um endereço IP que faz parte da rede 5, até fazer com que essa informação, virtualmente ou logicamente, saia daqui e atinja o computador B, através desse esquema de roteamento. É uma das características do TCP/IP. Essa característica do roteamento, ela veio oriunda exatamente das redes telefônicas. Então, o TCP/IP, por sua vez, diferentemente do modelo RMOS, que é um modelo que tem camadas demais, o TCP/IP possui apenas 4 camadas, que são, eu escutei algo aqui, colocaram um arquivo aí para ser apresentado, voltemos. Então, o TCP/IP ele só tem 4 camadas, quais sejam aplicação, transporte, interrede e interface de rede, certo? Já o TCP/IP, por sua vez, o RMOS, por sua vez, tem 7 camadas. Então, vocês observam que a mensagem é a unidade de dados que sai da camada de aplicação. Quando chega na camada de transporte, essa unidade de dados chamada de mensagem, ela vai ser quebrada em unidade menor, denominada de pacote. Quando essa informação chega na camada de interrede, também em alguns livros chamado de camada IP, certo? Ela vai ser quebrada em unidade menor, denominada de datagrama. E quando esse datagrama chega na camada de interface de rede, ele vai ser chamado de quadro. Ou seja, essa é exatamente a transformação das unidades de dados ao passar por cada uma dessas camadas do TCP/IP. Daqui a pouco nós vamos mostrar quais são as funções de cada uma dessas camadas, na verdade, e falar sobre alguns dos principais protocolos que estão envolvidos em cada uma dessas camadas do TCP/IP. Então aqui a gente tem uma comparação entre o modelo RMOS e o TCP/IP. O modelo RMOS é um modelo de 7 camadas, sendo que, por exemplo, a camada de aplicação... desculpa, não dá para a gente voltar aqui, mas a camada de aplicação ela vai agregar as camadas 7, 6 e 5 do modelo RMOS, ou seja, as mesmas funções da camada de aplicação, apresentação e sessão, estão inseridas dentro da camada de aplicação do modelo TCP/IP. A camada de transporte do TCP/IP é idêntica à camada de transporte do RMOS, só com a ressalva que a camada de transporte do RMOS, ele diz que ela garante uma comunicação fim a fim, confiável entre cliente e servidor, entre a origem e destino. Na camada de transporte do TCP/IP, eu não vou garantir isso. Por quê? Porque só se eu trabalhar com o protocolo denominado de TCP é que eu vou garantir que eu tenho uma comunicação fim a fim confiável entre a origem e destino. Eu posso estar trabalhando com outros protocolos aqui na camada de transporte do modelo TCP/IP. Aqui eu não só tenho um protocolo de transporte. Aqui eu tenho vários protocolos de transporte e eles vão ditar qual é a forma de prestação de serviço dessa camada. Eu tenho outro protocolo denominado de UDP, chamado de User Datagram Protocol, que fornece um serviço não confirmado. Ele não se preocupa se a informação chegou ao destino final. Ele é utilizado para a gente transportar unidades de dados menores. E eu tenho agora, mais recentemente, um protocolo denominado de Stream Control Transfer Protocol, chamado de SCTP, que tanto eu posso trabalhar de forma fim a fim confiável, tanto eu posso trabalhar de forma orientada à conexão, como eu posso trabalhar de uma forma não orientada à conexão. Eu posso escolher qual é a forma de prestar o serviço
utilizando esse protocolo, certo? A camada de rede e a camada de internet ou de interrede são idênticas, só que, diferentemente do que eu falei anteriormente, né, no RMOS, nós só falamos de funções da camada. Aqui nós temos protocolos. Em cada uma dessas camadas, nós temos vários e vários protocolos que funcionam dentro dessa camada. Então, os protocolos da camada de internet ou de interrede do TCP/IP, alguns são responsáveis por endereçamento e outros são responsáveis pelo roteamento. Esse roteamento ele pode se dar em redes cabeadas, tanto eu também vou ter protocolos de rede relacionados ao roteamento de redes sem fio. A camada de enlace física, certo? A camada de enlace física, que são as camadas 1 e 2 do RMOS, no TCP/IP eles são chamados de camada de interface com a rede. Que eu poderia muito bem dizer que essa camada de interface com a rede é igual ao I3E 802. Ou seja, a camada de interface com a rede é o próprio modelo I3E 802. Aqui eu vou ter, por exemplo, as camadas LLC, vou ter a camada de acesso ao meio e também vou ter a parte física, tudo isso dentro dessa camada de interface com a rede. Então, a camada de aplicação, como eu falei anteriormente, equivale às camadas 5, 6 e 7 do modelo RMOS. Lembrando, né, no finalzinho da aula sobre o RMOS, que a gente falou no início da nossa aula de hoje, no resumo, eu acho que até passou despercebido, que uma das causas de insucesso do RMOS é porque ele tinha camadas demais, onde algumas dessas camadas tinham funções de menos. É o caso, por exemplo, tanto da camada de aplicação, a única função dela era só prover a comunicação ou a interface dos usuários com a rede. A camada de apresentação, essa já tinha bastante mais funções, né? Trabalhava tanto com a parte de formatação, a adequação dos dados, com a parte de compactação, descompactação e a criptografia da criptografia. E a camada número 5, é chamada de camada de sessão, ela estabelecia uma seção de comunicação entre computadores remotamente distribuídos, ou em processos que poderiam residir diferentemente no mesmo computador, um processo cliente e um processo servidor, além também de prover a funcionalidade denominada de atividade. Então, a camada de aplicação, ela abarca todas as funções da camada de sessão, apresentação e aplicação do modelo RMOS aqui dentro do TCP/IP. Diferentemente lá do RMOS, nós aqui no TCP/IP temos protocolos. Então, a camada de aplicação é a camada que tem o maior número de protocolos. E é a camada que vai surgindo a quantidade maior de protocolos também. Então, se vão sendo desenvolvendo novos protocolos, geralmente, não estou dizendo que vai ser sempre assim, não. Geralmente, esses protocolos novos, eles são criados para funcionarem dentro da camada de aplicação. Então, na camada de aplicação, como a gente trabalha numa arquitetura cliente-servidor clássica, do lado do usuário, eu vou ter uma aplicação denominada de cliente, que vai se comunicar com outra aplicação do outro lado, denominada de servidora. Certo? Então, eu tenho protocolos que operam essa camada, que vão funcionar de forma cliente-servidor clássica. Não só a forma cliente-servidor, mas ao longo do tempo foram surgindo novos paradigmas de troca de informação entre clientes e servidores, como, por exemplo, o peer-to-peer, onde a gente não tem a ideia mais de clientes e servidores, a gente tem vários servidores simultaneamente trocando informações e compartilhando recursos. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar uma página na internet, eu vou ter que ter um cliente chamado de browser, que vai se comunicar com um servidor web, ou um servidor HTTP, de transferência de arquivos de hipertexto, que vai lá estar em qualquer computador na internet ou dentro da nuvem. Se eu quiser transferir um arquivo que está localizado no servidor para o meu computador, fazer um download, certo? Eu vou utilizar um protocolo inicialmente denominado de FTP, File Transfer Protocol. Se eu, por exemplo, quiser observar, se eu quiser enviar e-mails para um colega ou para um familiar meu, eu vou utilizar um protocolo denominado de SMTP, Sample Mail Transfer Protocol. Se não existisse esse protocolo denominado de DNS, ou Domain Name System,
você ou eu teríamos que decorar todos os endereços IPs dos servidores que estavam prestando um serviço na internet. Em vez de eu estar digitando www.netflix.com ou www.ifb.edu.br, eu teria que simplesmente me lembrar qual era o IP de cada um desses servidores para ter que me comunicar com ele. Então, o DNS serve exatamente para fazer a tradução de nome para endereço IP e vice-versa, certo? Então, esses são apenas alguns exemplos de protocolos da camada de aplicação. Nós temos uma série de outros protocolos que funcionam nessa camada, centenas de protocolos. Se vocês quiserem observar, por exemplo, os protocolos, vários protocolos que podem estar funcionando nessa camada, dentro do Linux, nós temos um arquivo chamado de etc services. Se eu digitar aqui pico/etc services, vocês vão observar uma série de protocolos aqui, ó. Tudo isso são protocolos que podem ser ofertados ou oferecidos para prestação de serviço aos usuários de rede. E vocês observam que cada um desses protocolos tem do lado esquerdo o nome do protocolo e do lado direito tem dizendo qual é o número e qual é o protocolo que transporta as informações oriundas desse protocolo, certo? Então vocês vão observando aqui, esse número é chamado de porta, certo? Esse número é chamado de porta e essa porta vai servir exatamente para definir qual vai ser, esse número de porta vai servir para definir qual vai ser o protocolo da camada de transporte que vai carregar o conteúdo daquela informação daquele protocolo, certo? Então vocês observam, por exemplo, que o protocolo 443, que é o protocolo denominado de HTTP seguro, ele roda na porta 443 e é carregado através do protocolo TCP. Já o protocolo, por exemplo, Microsoft DS, ele roda na porta 445 e é carregado pelo TCP. Mas ele também pode rodar na porta 445 e ser carregado pelo UDP também. Existe essa possibilidade. Se vocês observarem, por exemplo, o protocolo FTP, que roda na porta 20, protocolo FTP que roda na porta 20, certo? Ele roda tanto na porta 20 como na porta 21. Na porta 20 ele trabalha com o TCP para transferência dos arquivos verdadeiramente, dos arquivos grandes. E para dizer algumas informações de controle, ele utiliza a porta 21 utilizando o UDP. São poucos os protocolos que trabalham com duas portas diferentes. O FTP é uma delas. Então, a camada de aplicação se comunica com a camada de transporte obrigatoriamente através de uma porta de número que é único. Essa porta ela não vai se repetir. Então, se eu escolher um protocolo para utilizar uma determinada porta, o HTTP sempre vai rodar na porta 80. O SMTP sempre vai rodar na porta 25. O DNS sempre vai rodar na porta 53. Então, esse número de porta vai definir qual vai ser o protocolo da camada de transporte que vai carregar o conteúdo dos dados daquele protocolo da camada de aplicação. Isso é uma informação bastante importante. E aí vocês vão observar quais são verdadeiramente quais são os protocolos e a camada de transporte através no Linux daquele etc services. Certo? É um arquivo bastante importante que a gente vai observar quais são verdadeiramente os protocolos, o nome dos protocolos, do lado mais esquerdo, do lado mais direito a gente vai ter o número da porta e, consequentemente, além do número da porta, nós vamos ter o protocolo da camada de transporte que vai carregar o conteúdo daquelas informações, certo? Então, etc service vai carregar e a gente vai seguir adiante. Então, a gente já falou sobre isso, né? Cada protocolo da camada de aplicação se comunica com a camada de transporte através de portas. Isso para definir a comunicação da camada de aplicação com a camada de transporte. Além disso, quando a gente tiver lá do outro lado, quando chegar lá no servidor, a camada de transporte vai se comunicar com a camada de aplicação para escolher qual é o servidor que vai tratar aquele dado através desse esquema de portas. Através desse esquema de portas, a gente também o TCP/IP vai implementar a multiplexação, ou seja, vai poder enviar e receber diversas informações de forma simultaneamente. Certo? Então, um exemplo aqui, né?
o SMTP trabalha na porta 25, o HTTP, se for da forma insegura, trabalha na porta 80, se for da forma segura, vai trabalhar na porta 443, ou seja, são protocolos distintos. E todos esses protocolos, FTP trabalha na porta 20 com o TCP, na porta 21 ele trabalha com o UDP, não trabalha com o TCP. Então, lembrando que o TCP ele vai garantir que a informação que saiu da origem vai chegar no destino final. O protocolo UDP não garante que a informação que saiu da origem vai chegar no destino final. Ou seja, o TCP ele vai garantir a confiabilidade na entrega dos pacotes entre origem e destino. E é importante que a gente utilize esse tipo de protocolo quando nós estamos trabalhando na rede remotamente distribuída. Então, a camada de transporte ela equivale à camada número 4 do RMOS. Outra coisa importante que a gente tem que observar, que em alguns livros atualmente, em alguns artigos atualmente, eles estão chamando dessas camadas, para não chamar pelo nome, de L3. Significa que é Layer 3, ou seja, é a camada de transporte. A camada de aplicação é a Layer 4 ou a L4. A camada de internet ou de interrede é a L2. E a camada de interface com a rede é a L1. Então, se vocês observarem esse L em algum número, vocês já podem se lembrar exatamente das camadas do TCP/IP. Então, a camada de transporte do TCP/IP, ele trabalha com a quebra da unidade de dados de tamanho ilimitado, que são as mensagens em unidades menores, denominadas de pacotes, certo? De pacotes. Nessa camada, como a gente vai ter que trabalhar com aquele esquema de portas, a gente vai conseguir enviar e receber várias informações simultaneamente, ou seja, vai prover a capacidade de multiplexação, certo? Além disso, ocorre o conceito de intercalamento de pacotes, onde vários programas poderão estar comunicando com a rede ao mesmo tempo, mas os pacotes gerados serão enviados à rede de forma intercalada, não sendo preciso terminar um tipo de aplicação para começar outra. Ou seja, é verdadeiramente a multiplexação sendo posta em prática. A camada de transporte tem os dois principais protocolos, eu diria que até tem um terceiro protocolo agora, chamado de SCTP, Stream Control Transfer Protocol, certo? E o principal protocolo da camada de transporte é o TCP. Se o protocolo TCP estiver sendo utilizado na camada de transporte, a camada de transporte do TCP/IP é idêntica à camada de transporte do RMOS. Caso contrário, eu não posso dizer que a camada de transporte é idêntica à camada de transporte do RMOS. Por quê? Porque o UDP não garante que a informação que saiu da origem vai chegar corretamente no destino final. Ou seja, o TCP fornece um serviço confirmado e o UDP fornece um serviço não confirmado. Lembrando que a gente tem também um terceiro tipo de serviço especial, que é o serviço iniciado pelo fornecedor quando ocorre uma situação anômala na rede, quando a rede deixou de funcionar, quando o seu provedor de internet falhou, e aí, claro que vai ocorrer uma falha na rede, que a gente chama esse serviço especial, chamado de serviço iniciado pelo fornecedor. Mas os dois principais tipos de serviço são o orientado à conexão, um exemplo é o TCP, e o não orientado à conexão, com exemplo, o UDP, certo? Ou seja, a camada de transporte pega o dado da camada de aplicação, chamada de mensagem, e vai quebrar aquele dado em pacotes, que são unidades menores. Esses pacotes, por sua vez, vão poder passar por um processo lá no destino final de remontagem. Se lembra lá do controle de fluxo que eu falei no início da aula? Quem faz também é a camada de transporte juntamente com o protocolo TCP. O UDP não faz esse controle de fluxo, porque ele não checa se a informação chegou no destino final. Como é que ele vai fazer essa remontagem? Então, na recepção dos dados, a camada de transporte pega os pacotes e trata de colocá-los em ordem e verificar se todos chegaram corretamente num processo chamado de controle de fluxo. Ele vai pegar o pacote 1, juntar com o pacote 2, com o pacote 3, até chegar ao pacote 100, e aí ele vai montar todos os dados corretamente, através desse controle de fluxo. Esse controle de fluxo também, ele observa a identificação de cada um desses pacotes que foram quebrados, fragmentados. Cada um desses fragmentos tem um número sequencial, número 1, número 2, número 3, número 4, para que ele faça esse processo de remontagem corretamente. Isso porque ele é um protocolo
orientada à conexão. Quem não tem protocolo orientado à conexão não faz controle de fluxo. Já a camada de internet, a camada que é idêntica à camada de rede lá do RMOS, as principais funções dessa camada de internet são endereçamento e roteamento. Sendo que o endereçamento lógico é a condição mínima necessária para que a gente possa enviar e receber as informações no TCP/IP, é realizado pelo IP, Internet Protocol. Então, o objetivo da nossa aula que vem é observarmos como é que funciona esse Internet Protocol. Como é que funciona esse esquema de endereçamento. Como é que funciona exatamente esse esquema hierárquico de endereçamento com o IP na sua versão 4. Atualmente também trabalhando em concomitância com o IP na sua versão 6. O IP na sua versão 4, ele trabalha com endereço de 32 bits. O IPv6, visando pensar que o IP na sua versão 4 iria se esgotar, porque ele só consegue endereçar 4.297.000.000 de dispositivos de rede diferentes, ele simplesmente criaram um endereço de 128 bits, capaz de endereçar mais de 1.000 endereços IPs por metro quadrado no planeta Terra. Só que eles não contavam com a astúcia do pessoal criar uma gambiarra chamada de NAT, que funciona também na camada de internet ou camada IP. NAT, Network Address Translation. Então a gente fala sobre isso na aula que vem. Essa camada trabalha também com a fragmentação. Ela pega os dados da camada de transporte, quebra os pacotes em datagramas. E esses datagramas que têm uma semelhança com os telegramas, o cabeçalho vai ser adicionado o endereço de origem, de onde vai partir a informação, até onde vai chegar a informação com o endereço de destino. Essa fragmentação ela é baseada numa unidade chamada de MTU, chamada de Maximum Transfer Unit, que eu mostrei para vocês, que cada um dos dispositivos de rede tem uma unidade máxima de transferência. A camada de internet tem outros protocolos. O IP é o mais importante protocolo da camada de internet. Mas existem outros protocolos de endereçamento também que vão auxiliar o IP, como por exemplo o ARP, Address Resolution Protocol, o HARP, que é o Reverse Address Resolution Protocol. Para que eu tenho esse protocolo ARP? Esse protocolo ARP, por exemplo, quando eu envio uma informação para um computador na minha rede, muitas vezes eu não sei qual é o IP daquele computador. Então eu envio uma mensagem em broadcast para todos os computadores na rede, e aquele único computador que tem aquele endereço IP vai me responder: opa, o endereço IP sou eu, e o meu endereço físico da placa de rede é esse. Essa informação vai ficar gravada dentro de uma tabela chamada de tabela ARP, dentro do seu dispositivo comutador de portas, que pode ser o seu switch, ou até o seu roteador wireless, para que ele não fique perguntando sempre quem é aquele endereço IP. Fica guardado na memória, e quando ele ligar novamente, eu vou ter que enviar essa informação, essa requisição novamente. O HARP faz o processo reverso. Eu não tenho um endereço IP, mas tenho o endereço físico da placa de rede, e através desse endereço físico da placa de rede eu posso associar um endereço lógico, que é o endereço IP. Então, para que eu armazene o endereço IP, é necessário que eu tenha um disco rígido. E alguns computadores não têm disco rígido. Eles são chamados de terminais burros. E qual é a condição mínima necessária para que eu troque informações e compartilhe recursos na rede com TCP/IP? É o IP. Então, para que eu possa receber o IP, eu envio o endereço físico da minha placa de rede, certo? Eu envio esse endereço físico aqui da minha placa de rede, eu vou digitar aqui Ctrl X, vou digitar ifconfig. Vocês vão observar que o endereço IP é esse aqui, e o endereço físico da minha placa de rede é esse. Então, eles enviam esse endereço aqui, e um servidor, chamado servidor HARP, ou um servidor DHCP, Dynamic Host Control Protocol, vai enviar o endereço IP associado a esse endereço físico da placa de rede, para que eu tenha a condição mínima necessária para receber os recursos da minha rede. O protocolo HARP vai servir exatamente para isso. O ARP serve para mim descobrir qual é o endereço IP de destino e armazenar esse endereço IP de destino. E o HARP serve para mim receber o endereço IP a partir da minha placa de rede, no endereço da minha
físico da minha placa de rede. O ICMP serve para me emprestar recursos da minha rede, saber se um determinado computador está na rede ou não. Certo? ICMP, um exemplo do ICMP é o Ping. Um aplicativo chamado de Ping. Ele trabalha com o ICMP. Deixa eu digitar aqui, Ping, www.google.com. Eu estou trabalhando com o protocolo ICMP. Aí vocês observam exatamente aqui, ó, ICMP, primeira requisição, segunda requisição, terceira requisição, quarta requisição. Ok? E aí a gente não vai se ater a trabalhar com os protocolos de roteamento, porque existem protocolos de roteamento para redes cabeadas e existem protocolos de roteamento para redes sem fio. Além de que, dentro das redes cabeadas, tem protocolos de roteamento para redes locais e tem protocolos de roteamento que funcionam somente entre provedores de internet, entre os backbones, são os protocolos externos, que trocam informações entre sistemas autônomos. Esses sistemas autônomos são os provedores de internet, também chamados de backbones. Certo? Então, na transmissão de um dado, o pacote de dados que foi recebido da camada de transporte, ele é dividido em unidades menores, denominadas de datagramas, que vai ter o endereço de origem e endereço de destino. E, assim, os datagramas são enviados para a camada de interface com a rede, que é a mesma coisa do I3E802, onde eles são transmitidos pelo cabeamento de redes através de quadros. Essa camada, qual a camada de internet, não verifica se os dados chegaram ao destino final, ou seja, é uma camada que fornece todos os serviços, ou todos os protocolos que trabalham com serviço não orientado à conexão. Quem é que vai corrigir esse problema da camada número 2? É a camada de transporte, se caso a camada de transporte esteja utilizando ora o TCP, ora o SCTP orientado à conexão. Então, como eu falei anteriormente para vocês, existem vários e vários protocolos de roteamento na camada de internet que não vai ser o objetivo da nossa disciplina, não vai ser objeto de estudo por nós. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar tanto protocolos de redes cabeadas como protocolos de redes sem fio relacionados ao roteamento. A camada de interface com a rede é o próprio I3E802, porque ela vai equivaler às camadas 1 e 2 do RMOS. Então, ele vai ser responsável por ter todas aquelas funções, agrupar ou abarcar todas aquelas funções do I3E802 ou das camadas 1 e 2 do modelo RMOS. Ou seja, ele vai pegar os dados da camada de internet, que são chamados de datagramas, e vai quebrar esses datagramas em unidade menor denominada de quadro. E esse quadro, por sua vez, vai ter um campo chamado de CRC, de campo de redundância cíclica, que vai ser checado tanto na origem, como vai ser checado no destino. Se eles estiverem correto, ok. Se estiver incorreto, não está, ele vai ter que ser retransmitido. Certo? Então, aqui, finalmente, nós temos um resumo de toda a aula sobre o TCP/IP. As aplicações são os aplicativos que nós nos comunicamos com os recursos da rede, e essa comunicação vai se dar através da camada de aplicação, que é chamada de camada L4. Aqui a gente tem a maioria dos protocolos que nós trabalhamos no TCP/IP estão localizados na camada de aplicação. A camada de aplicação, por sua vez, se comunica com a camada de transporte através de um esquema chamado de portas, vou até colocar aqui portas, que tem um número, né, que vai identificar unicamente cada um dos protocolos e vai selecionar qual o protocolo da camada de transporte que vai carregar aquelas informações. A camada de transporte, por sua vez, vai quebrar a unidade de dados denominada de mensagem da camada de aplicação e unidade menor denominada de pacotes. Esses pacotes, por sua vez, eles vão passar por um processo chamado de controle de fluxo, caso o protocolo utilizado na camada de transporte seja o TCP ou o SCTP orientado à conexão. Certo? A camada L2, ou camada de internet, também chamada em alguns livros de camada IP, responsável pelo endereçamento e roteamento dos datagramas, né? Porque na camada de internet a gente vai pegar a unidade de dados da camada de transporte denominada de pacotes e vai quebrar em datagramas com um campo com endereço de origem e um campo com endereço de destino. Ou seja, na camada de internet nós recebemos a condição mínima necessária para que nós possamos acessar os recursos da rede, que é através do endereçamento lógico. Tema da nossa aula que vem, que é o endereçamento IP.
A camada de interface com a rede ou interface de rede é o próprio I3E802, onde a gente vai ter a camada de link lógico, o LLC, se comunicando com a camada de internet. Em seguida, a gente tem a camada de acesso ao meio, que vai controlar o enlace. Essa camada de LLC vai pegar os dados oriundos da camada de internet, chamada de datagramas, e vai quebrar em quadros, certo? E aqui na camada de acesso ao meio vai ser realizado tanto o controle de fluxo, como também vai ser realizado, por exemplo, o gerenciamento do enlace através, e vai ser escolhido também, dependendo do tipo de dispositivo de rede que a gente vai trabalhar, qual vai ser o padrão de cabeamento, ou qual vai ser o dispositivo de rede que nós vamos trabalhar. Se vai ser uma rede cabeada Ethernet, se vai ser uma rede cabeada, por exemplo, de fibra ótica, ou vai ser uma rede sem fio 802.11 e assim sucessivamente, até enviarmos os dados de forma nua e crua através de um cabo de rede ou através de ondas eletromagnéticas, caso essa transmissão seja uma transmissão sem fio. Então, nós finalizamos a aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.